tudo, tá? Como é que está indo o projeto de vocês? Já estamos aí quase na metade das aulas já, e nós precisamos saber como é que vocês estão dando andamento a esse projeto, tá? Então, se vocês estão tendo dificuldade, vocês estão pelo menos conseguindo iniciar, né? E o que vocês estão fazendo. Bom, o Yuri, o senhor já começou o projeto de você? Seu projeto? Yuri, tá me ouvindo? Oi, tô. O senhor já começou o projeto? Ainda não. Gente, precisa começar, gente. Você está fazendo, por favor, tá? Theo, você já começou o seu? Theo, tá me ouvindo? Oi, ainda não comecei, não. Vamos lá. Everson, você já começou o seu? Tô começando, eu já tenho a parte de orçamento e a parte de programação já tá mais ou menos indo, porque eu já pesquisei na internet, já vi, eu já tenho basicamente a programação. Agora eu preciso ver, preciso sentar para começar a parte escrita. Ah, beleza, então. Tá ótimo, tá? Ah, tá. O Yuri tá falando, dos dois que ele tá pensando, tanto um cofre quanto o farol, mas pensando nas aulas lógico, as aulas ali que não tivemos. Bom, pessoal, então, é assim. Ô, gente, foi mal, meu áudio tá desligado. Bom, então, eu mandei no grupo de vocês as indicações certinho. Nós vamos ter uma reunião, sexta-feira, tá? E aí nós vamos tratar sobre a volta, tá? Então não é volta aula, tá, gente? Por enquanto não vai ser uma aula, mas mais algum reforço que nós possamos dar para vocês. E como vai funcionar esse reforço? Esse reforço ele vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos receber alguns de vocês, não podemos receber todos. O limite aqui na sala de hardware são 4, tá? E vai ser 1 hora por sexta. Então, tem que agendar bonitinho antes de vir e tem que preencher uma autorização. O responsável tem que preencher uma autorização, que é padrão. Vou explicar isso na sexta-feira. De posse dessa autorização, vocês poderão assistir a ver e fazer esse reforço. Para quem já está no projeto, é interessante, né? Porque vocês conseguem, assim, eu sei que vocês têm muitas dúvidas que aí algumas coisas não dá para fazer online, né? Então, para quem já está no projeto, será muito bom essa primeira parte da flexibilização aí. Então, a gente vai procurar tentar explicar para vocês da melhor maneira possível, tá? Então, fazer com que vocês explicar de uma maneira que vocês tenham um melhor entendimento, tá bom, galera? Então, possivelmente, nós vamos já poder receber vocês, mas igual eu estou falando, não vai ser aula, não vai ser um dia de aula, igual a gente está acostumado, mas vai ser ali um reforço. Então, para quem está no projeto, é mais tranquilo, dá para
dá para a gente passar bastante coisa, tá? Bom, pessoal, nós temos falando no projeto em si, né? Estamos aí já algumas aulas, né? E aí por isso que eu falei para vocês que a gente tem que ter um foco legal dentro do projeto, porque senão já acaba e aí a gente não terminou. Pode falar, pode perguntar, Eva. Se minha mãe não puder participar no horário das 3, ela participa no das 7, é isso? Isso. E ela também vai ficar gravada, tá? E aí porque tem responsáveis que não podem, né, participar de nenhum horário. Então, caso não possa, vai ficar gravada e aí, né, eu posso enviar depois também, porque é mais assim, essa reunião é mais para explicar como vai ser a volta. Ok, obrigado. Bom, nada. Não esqueçam de avisar os pais que tem que me pedir o link, tá? Então, na sexta-feira, por exemplo, quem for participar, tem que me pedir o link para que eu possa enviar. Bom, continuando, então. Então, assim, a gente vai... Esse projeto que nós temos feito, a gente tem tido um pouco do que nós fizemos em aula, tá? E também nós estamos passando pelas coisas do livro, né? O livro, estamos fazendo as coisas do livro aí, seguindo um passo a passo dentro do livro, tá? E tem sido, sim, muito importante. O livro, ele fala mais de execução de projeto de maneira geral, né? Não ali especificamente o projeto de hardware, mas ele aborda bastante coisa da parte estrutural, né? Então, essa parte estrutural que nós vamos ter aí no decorrer dos dias é o que o projeto vai passando. E o nosso projeto, ele tem sido dividido em duas fases especificamente. Uma com a releitura do livro, algumas coisas voltadas para o Arduino e também algumas questões de coisas que nós temos feito no nosso dia a dia aqui, tá bom? É evidente que tem muita coisa, o projeto especificamente depende mais de vocês, tá? Por que depende mais de vocês? Porque se eu chegar e falar aqui que o projeto já está bem, vocês já estão aqui há bastante tempo, né? Então, nós estamos aqui há bastante tempo tendo todo o curso, né? Então, vocês já têm que ter ciência de como a gente vai trabalhar, tá bom? Então, depende muito de vocês. Então, esse projeto, ela vai ter ali o seu projeto final, mas a nota também vai depender bastante do que vocês fazem no dia a dia, tá bom? Outra coisa, pessoal, são 12 livros. Vocês têm que ter nota nos 12 livros, tá? Se você ficar sem nota em um livro especificamente, você tem que dar, assim, ou fazer a prova, ou tentar revisar para fazer a prova, para que vocês não fiquem sem nota. Tá bom? Então, tem que lembrar disso aí, lembrar de ver se vocês devem alguma nota lá. Tá? Bom, galera, então o objetivo hoje é continuar falando da prototipagem do nosso projeto. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer mais a parte estrutural. Nós já fizemos o cronograma, né? Nós já fizemos, na aula passada, fizemos o levantamento de custos, né? Vocês fizeram aí um levantamento dos custos que vocês vão ter. E hoje a gente vai dar continuidade a isso. Então, assim, pessoal, o que a gente tem que tomar bastante cuidado? Quando eu pedir um exercício para vocês, o exercício ele é para melhorar e facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, ele é para que vocês consigam ter um melhoramento no seu aproveitamento, tá? Assim, à distância, é evidente que o nosso trabalho ficou bem mais complexo. Por quê? Porque é bem mais difícil de saber quais deficiências vocês estão tendo. Então, quais os problemas que vocês estão tendo. Então, por isso,
Então, por isso que nós temos aí que procurar trabalhar cada vez mais, passar bastante exercício para que vocês possam ter, ter um melhor aproveitamento. Outra coisa que temos que ver bastante é a questão da execução do projeto, tá? A execução do projeto, galera, ela vai sendo feita dia a dia. E igual eu falei para vocês na aula passada, o ideal é que vocês criem um cronograma para que você possa ir seguindo, né? Tudo na vida a gente tem que criar um cronograma. Cria um cronograma e vai vendo como é que você vai fazer para que esse cronograma seja seguido da maneira correta. Um cronograma ele tem que ter prazos, tá? Então ele tem que ir seguindo prazos para que vocês possam ir fazendo ele da melhor maneira, tá? Bom, galera, então vamos para o nosso primeiro exercício, ele ainda está relacionado ao projeto. Primeiro, vocês vão escrever como é que fase está o projeto de vocês. Como que ele está, o que você já fez, o que você já buscou fazer. Quem nem iniciou ainda, né? É o maior problema. E a segunda é a estrutura que tem do seu projeto. É uma estrutura mais complexa, é simples? Detalhar ela para mim. Vai lá, galera. Mais uma vez, resposta lá no meu WhatsApp particular, por favor.
Bom, vamos continuar aí, pessoal. Então, continuando. Continuando aí o que nós temos feito. Então, pessoal, uma das coisas mais importantes que a gente vai ter quando for programar no Arduino, na verdade, não é nem quando for programar, mas quando for estruturar o Arduino, é a utilização da protoboard. A protoboard é um ambiente de organização. Então, dá para fazer sem a protoboard? Se você for fazer um projeto pequeno, dá. Mas, o que nós temos que lembrar? Vai ficar uma coisa muito bagunçada. Então, com a protoboard, você consegue organizar muito melhor. E aí, mas tem projetos, né, que dependendo da complexidade, sem a protoboard é impossível. Tá? Então, vão existir projetos que nós vamos ter ali a possibilidade de fazê-los com a protoboard, mas vai ter, em grande parte dos casos, não vai ter jeito, tá? Por quê? Senão, não é só a bagunça, no caso aí, que vai dar problemas. É mais do que... É mais questão de cabeamento, as coisas também depois dá problema, tá? Bom, e uma das coisas que nós temos que estudar bastante é a questão da lógica de programação. Quando você vai descrever um programa no Arduino, ele tem uma lógica e uma série de instruções. Com base nessa série de instruções, você vai programando as suas coisas. Então, essa primeira parte você pode fazer em português mesmo, tá? Tem um algoritmo, em lógica, você pode fazer em Portugal, aí a gente usa o português para descrever, mas depois não há linguagem de programação em português, tá? As linguagens de programação, elas são todas em inglês, aí não tem jeito mesmo. A gente tem que ali fazer da melhor maneira para que vocês possam entender, tá bom? Grande parte de vocês, pelo que eu tenho de experiências, não tem experiência com programação. E aí acaba ficando um pouco mais complexo os estudos, tá? Então, isso eu entendo. Programação devia ser um conteúdo que devia ter até no colégio, né? Por quê? Porque consegue desempenhar melhor os cálculos matemáticos. Então, por isso eu acho, pelo menos na minha opinião, programação a gente devia ter no ensino médio. Seria muito bom para vocês. Às vezes as pessoas têm problemas em assimilar algumas disciplinas, né? Sendo que se nós conseguíssemos aprender em algumas linguagens de programação, ficaríamos bem melhor, tá? Bom, galera, o microcontrolador do Arduino, ele nada mais é do que um processador. Então, ele é também uma CPU. É lógico que guardadas todas as limitações possíveis, tá? E uma das perguntas que eu sempre procuro fazer nessa hora é se o Arduino é um computador. Ele é, tá? A gente pode considerar ele um computador. Ele tem placa-mãe, ele tem processador, ele tem uma memória volátil, ele tem um dispositivo de armazenamento, pequeno, mas tem, e ele tem energia. Mas é lógico, pessoal, a gente não vai imaginar computador igual nós temos um PC, por exemplo, tá? Então, é um computador, mas de bem pequeno porte, tá? Com muitas limitações, tá bom? E o software do Arduino, nós chamamos ele, a IDE pelo menos, de um firmware. Firmware é quando você tem um software e um hardware juntos, tá? Quando você tem ali um software e um hardware juntos, nós chamamos ele de firmware. Por quê? Porque esse software do Arduino, você só consegue programar pro Arduino. Então, você não consegue fazer mais nada. Não consegue utilizar outra linguagem de programação, tá? E quando você instala ele já instala os drivers para aquele determinado sistema operacional que você for utilizar. E o algoritmo, o que vocês têm que entender? Ele nada mais é do que uma estrutura, uma sequência finita de instruções. Então, o que quer dizer uma sequência finita de instruções? São
É uma sequência que você vai dando instruções que vai acabar. Você vai dando até finalizar. E um programa também é assim. Um programa ele vai fazer o que você pede, depois ele vai acabar. Ou você, se for um looping infinito, você irá finalizar. Tá? Bom, pessoal, vamos pular o segundo exercício e tem 2 algoritmozinhos aí. Vai lá, galera. Professor, Pode falar. tive um problema aqui, deu umas travadinhas no coisa, não consegui escutar direito, mas eu vou ter que falar, tipo, como se fosse a programação ou, tipo, Não, não. basicamente é. A sequência é lógica mesmo. Aham, Tá? tá, obrigado.
Vamos lá, pessoal. Então, ó, vocês têm que tomar bastante cuidado. O que vocês fizeram na realidade, né? Os que eu recebi ali. Vocês descreveram, né? Mas tem que seguir a lógica, tá? Quais os passos você vai fazer. Depois a gente vai ter um conceito mais aprofundado disso aí, tá? Bom, galera, no livro 9, a gente fala sobre estrutura de redes, né? Vocês tiveram lá a parte de cabeamento e da estrutura dos cabos, né? E aí, o que vocês conheceram lá? Vocês conheceram principalmente as diferenças entre cabo UTP e cabo STP. O que quer dizer um e o que quer dizer o outro? O cabo UTP é o par trançado não blindado, tá? E o STP é o par trançado que é blindado. Então, como é que vai funcionar um, como vai funcionar o outro? Né? O não blindado é um cabo mais em conta, né? Ele é mais barato, tá? E ele vai ter mais riscos de você, da gente ter ali ruídos, tá? Quando eu falo ruídos, o que isso quer dizer, pessoal? É algum tipo de interferência, tá? E o par trançado blindado, ele vai ser aquele que vai ter menos ruído, ele tem mais qualidade, tá? Então, você consegue trabalhar com bem mais qualidade, tá? E ele é dividido em algumas categorias. Como é que funcionam essas categorias? Essas categorias elas funcionam da seguinte maneira. Hoje ainda tem bastante rede trafegando no 5E, tá? E aí, o 5E, ele é muito lento, ele não está preparado para as novas tecnologias. E o ideal é usar pelo menos o Cat6, tá? O Cat6 ele já consegue reconhecer ali as redes em gigabit, por exemplo, tá bom? E essas são as cores. Quando nós crimpamos os cabos lá, nós fazemos ele em dois tipos diferentes, ou 568A ou 568B. Isso não quer dizer, pessoal, que você não possa crimpar o cabo com as duas cores iguais. Então, você pode pegar e crimpar as duas cores iguais e ele vai funcionar. Qual é o problema? O problema é que quando você crimpa de duas cores iguais, ele vai, numa rede maior, você pode vir a ter problemas de reconhecimento de rede, tá? Então, o problema é só quando a rede é gigante. Com uma rede pequena, nós não vamos ter problemas, tá? Você pode fazer dois cabos de cores ali que não vai ter problema. E o conector, ele tem o nome RJ45, e outra diferença que ele tem entre um conector de má qualidade e um de boa qualidade é que se você pegar um conector de má qualidade, ele vai quebrar muito mais fácil, tá? Então, sempre optem por um de boa qualidade, até porque a durabilidade é bem maior. Bom, então, um dos problemas que nós temos em redes, principalmente quando a gente está fazendo nossos trabalhos ali, um dos maiores problemas é o seguinte, pessoal, é com relação ao custo. Muitas vezes, a gente vai fazer até um orçamento legal, tal, e aí vai ter sempre um custo inferior. O que vocês têm que deixar bem claro? Quanto menor o custo, pior é, tá bom? Então, às vezes, você vai passar o orçamento com um cabeamento bacana, com conectores legais, até um switch gerenciável, e aí o que vai acontecer é passar um outro orçamento bem mais barato. E aí, o que eu sempre procuro falar para os clientes é o seguinte, é que nem sempre o barato é o que vai funcionar por mais tempo. Então, fazer de tudo para que esse funcionamento, né, seja
maior, tá bom? Bom, galera, vamos para o nosso penúltimo. Opa, nosso penúltimo aí. Vai lá, galera. São duas pesquisinhas, tá?
Bom, pessoal, vamos lá? Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Bom, então, pessoal, eu vou passar o último exercício aí para vocês, tá? Tem bastante tempo, tá? Para a gente fazer, tem 40 minutos aí. Pensem nas dificuldades que vocês estão tendo. Já passou mais uma semana, então vocês já devem, alguns já aprofundaram um pouco, então já dá para dar uma melhorada no projeto de vocês. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, só me perguntar. Beleza, pessoal? Então, vão lá, ver aí as dificuldades que vocês estão tendo e mandem, tá bom? Vai lá, galera. Esse é o último, tá?